Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos novamente. Vamos dar início à aula número 5, que abordará o Egito Antigo. Tá? Esse tema pertence ao roteiro de estudos de história número 5, que eu havia postado para vocês no dia 15 de junho, com atividades que iam até o dia 26 de junho. Certo? Então, vamos dar início ao estudo dessa civilização, a civilização egípcia. Naquele roteiro de estudos eu havia colocado vários textos que abordavam a geografia, a localização, abordavam a história política e abordavam também a economia. Tá? Na outra semana vamos dar continuidade abordando a sociedade e os aspectos culturais dessa civilização. Bom, primeiramente, o que nós observamos nesse slide? Nós observamos um relevo com essas representações aqui. O que esses desenhos representam? Esses desenhos representam a escrita egípcia. Ou seja, os hieróglifos, a escrita hieroglífica dos egípcios, que foi o sistema de escrita que eles desenvolveram. Além disso, nós temos a representação de dois deuses da mitologia egípcia. O deus Horus, o deus com a cabeça de um falcão, que representava o sol e a lua, e o deus Ibis, com a cabeça de uma ave chamada Ibis, tá? Que é uma ave conhecida na região do Egito. E esse deus representava a sabedoria. Então, nesse relevo aqui, a gente tem referências à escrita egípcia, aos hieróglifos e aos deuses, a dois deuses da mitologia egípcia. O deus Horus e o deus Thoth. E aonde se desenvolveu a civilização egípcia? A antiga civilização egípcia. Ela se desenvolveu no continente africano, ó, na África. Aqui nesse continente. Lembra quando nós estudamos na pré-história que a África foi o continente em que a humanidade surgiu? A África é considerado o berço da humanidade, porque foi lá que surgiram os primeiros ancestrais. Então foi nesse continente também que se desenvolveu a civilização egípcia. Em quais regiões? Ó, nessa parte norte aqui, ó, próxima do que? Do rio Nilo. Lembra quando a gente estudou as civilizações da Mesopotâmia? Os povos que ocuparam a Mesopotâmia? Aqueles povos ocuparam qual área ali da Mesopotâmia ali? Próxima ao quê? Próxima aos rios Tigre e Eufrates. Aliás, todas as civilizações antigas nasceram próximas de rios, né? Então a civilização egípcia também não era diferente. Ela surgiu próxima de qual rio? Do rio Nilo. Por quê? Porque através da água desse rio, se desenvolveu a agricultura irrigada. Se desenvolveu a agricultura era a principal atividade econômica, tanto lá na Mesopotâmia quanto aqui, no Egito. Mais abaixo, nós temos também um pequeno grupo que se desenvolveu nessa região aqui, nessa região conhecida como Núbia. Mais abaixo também temos núcleos humanos que se desenvolveram aqui também nos planaltos da Etiópia. Também praticava agricultura e o pastoreio. E mais abaixo nós temos nessa região subsaariana. O que significa subsaariana? Uma região que fica ao sul do deserto do Saara. O deserto do Saara não fica mais ou menos aqui? Então essa região fica ao sul do deserto do Saara. A gente chama região subsaariana.
também se desenvolveu várias comunidades de caçadores e coletores. Então, na África, no quarto milênio antes de Cristo, se desenvolveram todos esses núcleos, núcleos urbanos aqui, pequenos grupos aqui na Núbia, aqui nos planaltos da Etiópia e aqui na região subsaariana. Aqui o mapa da onde se desenvolveu a civilização egípcia. Se desenvolveu próxima desse rio, o Rio Nilo, ó. E ela desemboca aqui, ó, nessa região aqui. O rio desemboca nessa região aqui que é conhecida como Delta do Nilo. Ele desemboca onde? Ele deságua onde? No Mar Mediterrâneo, ó. O rio deságua no Mar Mediterrâneo. Essa região aqui que tem esse delta do Nilo é chamada de Baixo Egito. Baixo Egito. A região mais ao sul é chamada de Alto Egito. Certo? Então, inicialmente nós tínhamos o que aí? Comunidades sedentárias nas margens desse rio. Comunidades que se desenvolveram nas margens desse rio, por causa da fertilidade da terra. A fertilidade da terra causada pelas cheias do rio. Então o rio ele alagava essa região e deixava o solo fértil, que propiciou o desenvolvimento da agricultura dessas comunidades aqui que inicialmente ocuparam essa região. Aí por volta de 4000 a.C., essas comunidades começaram a se articular em torno da defesa ou domesticação desse rio. Essas comunidades começaram a disputar esse rio, as melhores partes desse rio. Essas comunidades a gente dava o nome de nomos. Nomos. Então, essas comunidades que se desenvolveram próximas do rio, inicialmente a gente dava o nome de nomos. Certo? Essas comunidades sedentárias ou comunidades agrícolas. O chefe desses nomos era o nomarca, ainda não era o faraó. Ainda não existia o rei, o faraó. O chefe dessas comunidades era o nomarca. Tá? E com o tempo, essas comunidades foram se articulando, foram se unificando. E deram origem a quê? Duas federações, dois reinos. Então as comunidades que existiam aqui, tanto no Alto Egito quanto no Baixo Egito, começaram a se unir e formaram dois reinos. Quais reinos? Um reino aqui no Baixo Egito, próximo ao delta do Nilo, e um reino aqui ao sul, o reino do Alto Egito. Tá? Cada um com o seu rei, cada um com o seu faraó. Aí agora passa a existir o faraó, o rei, o faraó, certo? Então no início existiam o quê? Comunidades sedentárias ou comunidades agrícolas chamadas nomos, ao longo do rio Nilo. Essas comunidades foram se unificando e acabaram dando origem a dois reinos. O reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Tá? Ó, aqui nós temos as coroas, ó. Essa coroa branca representava o que? O reino do Alto Egito. O faraó lá do Alto Egito usava essa coroa. Coroa branca. E lá no Baixo Egito? Ele usava uma coroa vermelha. Coroa vermelha. Certo? Então cada reino tinha sua coroa. Cada faraó tinha sua coroa. Essa era do rei ou faraó do Alto Egito, e essa do faraó do Baixo Egito. Tá? Aí a coroa branca você tinha uma variação, que era essa aqui. Tá? Mas as características foram mantidas dessa coroa branca, certo? E aí ocorre a unificação. Quando ocorre a unificação dos dois reinos, do Alto Egito e do Baixo Egito? Ocorre mais ou menos em 3200 a.C.,
Quem fez? Foi o faraó Menes ou Narmer. Esse faraó aqui, ele uniu o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Ele unificou os dois reinos, tá? E com isso passou a usar a coroa dupla, que é a soma dessa coroa com essa, certo? Da coroa branca com a coroa vermelha, tornando-se o único faraó, já que ele unificou os dois reinos, certo? Então, recapitulando. Então, lá no início se formaram as primeiras comunidades agrícolas chamadas nomos. Com o tempo, esses nomos foram se articulando e formaram dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Aí você tem dois reinos, o reino do Alto Egito e do Baixo Egito, dois faraós. Aí, por volta de 3200, um faraó chamado Menes unifica esses dois reinos, une esses dois reinos e se torna um único faraó, certo? Então aqui nós temos a coroa dupla dele, ó, desse faraó aqui. E aí daí em diante, de Menes em diante, a gente tem um reino unificado, certo? Como é que era a sociedade lá no Antigo Egito? Como é que era ela formada? Era formada por camadas, por grupos sociais, ó. Era estratificada, uma sociedade formada por vários grupos sociais. E quem encabeçava, quem estava no topo dessa pirâmide social? O faraó e sua família. O faraó e sua família exerciam a liderança máxima. Então eram eles que mandavam, certo? Em seguida, seguidos pelos sacerdotes. Os sacerdotes eram os funcionários que cuidavam da religião, dos cultos religiosos, certo? Em seguida também dos escribas, que eram aqueles funcionários que registravam a contabilidade, registravam as documentações, porque eram eles que sabiam escrever, eles que dominavam a escrita egípcia, que é aquela escrita dos hieróglifos. Então eles eram funcionários responsáveis pela documentação, pelo registro e também pela coleta de impostos. Certo? E logo em seguida vem o quê? Os artesãos, os comerciantes, que era uma camada intermediária, que prestavam serviços aos demais membros da pirâmide, né? Eles prestavam serviços ao faraó, à família real, aos sacerdotes, tá? Então era uma camada intermediária, os artesãos e os comerciantes. E em seguida, depois deles, vinham a base, ó. A base que era composta de camponeses, que cuidavam da agricultura, da produção de alimentos, e os escravos. Certo? Ó, aos camponeses cabia o trabalho nas lavouras, ó, lá na agricultura. E aos escravos todo o trabalho restante, e menos valorizado. Quem eram os escravos? Prisioneiros de guerra, não é? Prisioneiros de guerra, em sua imensa maioria. Tá, ó, então observe que a base dessa pirâmide era composta de quê? De camponeses e de escravos. Então eram eles que sustentavam todos os grupos acima, ó. Não é? Era uma base da sociedade. Certo? Então essa era a sociedade, essa era a pirâmide social egípcia. Então faraó e sua família, os sacerdotes, escribas, artesãos, comerciantes, camponeses e escravos. Certo? E a religião egípcia? Era uma religião que permeava todos os setores da vida dos antigos egípcios.
Aí ele pede para você observar na foto, ao lado, como o faraó presta homenagem aos deuses. Ó, Deus Osíris. Deus Osíris, ele regia o mundo dos mortos, ó, associado à vegetação. Por que o faraó era o único que tinha contato com os deuses? Porque ele era considerado a personificação de um deus. Ó. O faraó era um deus. Um deus vivo. Era considerado um deus vivo. Ó, era a personificação do deus Amon-Ra. Além do chefe político, não é? Além de rei. Ele também agregava um papel de chefe religioso. Então ele era o chefe político e chefe religioso. Ele era um deus vivo. Certo? Então a gente, quando o rei é considerado um deus vivo, a gente chama esse sistema de governo de teocracia. Ó. Teocracia. Então podemos considerar o Egito Antigo como uma teocracia. E que é teo? Teo significa Deus, cracia é governo. Um governo regido por um Deus vivo, no caso é o faraó. Certo? Lá na Mesopotâmia nós tínhamos a teocracia? Sim, a gente tinha uma teocracia. O rei era um representante também de Deus. O governante das cidades-estado, lá da Mesopotâmia, também era considerado um rei, um deus vivo. Então a gente chama a monarquia em que o rei é um deus vivo de teocracia. Então o Egito Antigo era uma teocracia. Dentre outros, dois aspectos muito importantes à religiosidade egípcia eram o culto ao deus Hapi, visto como o próprio rio Nilo, quer dizer, o próprio rio Nilo era considerado um deus. E o culto aos mortos, através da mumificação. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, né, das múmias lá do Antigo Egito. Certo? Por que eles mumificavam? Para cultuar os mortos. Certo? Aí, ó, nós temos a representação desse deus Hapi, ó, na parede do templo de Luxor, lá no Egito, ó. Essa é a representação desse deus. As cheias do Nilo eram tão importantes que o calendário egípcio era baseado nos ciclos do rio. Ó. A civilização egípcia, como as demais civilizações antigas, desenvolveu seu próprio calendário, com base nas cheias do rio, com base no fluxo do rio. Tal importância desse rio se decorre do quê? Da camada de humus que era depositada nas margens do rio, propiciando assim um solo fértil. Então as cheias do rio deixavam o solo fértil, porque deixavam uma camada de humus, uma camada de fertilizante natural. Por isso que o solo era muito fértil, porque deixava esse humus aqui, ó, esse resto de decomposição das plantas e dos animais, ele fertilizava o solo. Tá? E essa camada de humus se formava justamente no período de cheias. Depois passava a cheia, eles iam lá e plantavam nesse solo fértil. Os ritos religiosos celebravam justamente os ciclos desse rio aqui. Então eles iam lá na margem do rio e faziam as oferendas, procissões, preces para a fertilidade da terra. Então o rio desempenhou um papel importante também na religião deles. Certo? Aqui que nós temos uma múmia, ó. Tá lá no Museu de Alexandria, ó. Então, o processo de mumificação partia do princípio de uma vida posterior à morte. O que isso significa? Que os egípcios, os antigos egípcios, acreditavam na vida após a morte. Então eles acreditavam que após a morte, esse espírito, o espírito do falecido, ia para um tribunal. Ó, ele seria julgado num tribunal. O espírito desse falecido ia ser julgado num tribunal, que era o tribunal de Osíris, que era um deus. E caso tivesse levado uma vida justa, né, se ele tivesse
uma alma pura e não tivesse cometido nenhum erro, sua alma teria acesso à vida eterna. Caso contrário, ela seria devorada por um monstro com cabeça de crocodilo. Então, se nesse julgamento a alma não fosse considerada justa, então ela seria devorada por um monstro com a cabeça de crocodilo, segundo a mitologia egípcia. Então acreditava-se que o falecido necessitaria de seu corpo para a vida após a morte, daí o processo de mumificação. Certo? Como a alma dele ia ser julgada, então ele precisaria ainda do corpo, certo? Então, para ter o corpo, para que esse corpo, entre aspas, participasse desse tribunal, ele tinha que estar conservado. Então eles desenvolveram uma técnica de conservação, que é a mumificação, que é o processo de mumificação, de conservação desse corpo. Certo? Agora agora um último detalhe em relação à religião, é que os deuses tinham formas humanas e de animais. Certo? Eles eram politeístas, né? Politeístas, assim como os mesopotâmicos. O que é uma religião politeísta? É uma religião em que a crença é baseada em vários deuses. Em vários deuses. Lá na Mesopotâmia, os deuses estavam ligados aqui a fenômenos da natureza, a água, o ar, a terra. E aqui no Egito, os deuses tinham formas humanas e de animais. Vocês viram lá no primeiro slide que um deus tinha a cabeça de um falcão e o outro deus tinha a cabeça de um ibis. Certo? Então a cabeça tinha forma de animal e o corpo forma humana. Então a gente tem um termo para utilizar. Eles eram deuses antropomórficos. Tinham formas humanas e de animais. Certo? Agora um pouquinho da história política. Nessa linha do tempo aqui, ó. Mais ou menos aqui marca o início da civilização egípcia e aqui mais ou menos marca o final da civilização egípcia. Certo? Então o que nós temos? Nesse intervalo aqui, nós temos o período de unificação, período dinástico inicial, quando ocorre a unificação dos reinos do Alto Egito e do Baixo Egito. Certo? Quem fez a unificação foi aquele faraó, o Menés. Certo? Então ele faz a unificação desses dois reinos, do Alto Egito e do Baixo Egito. Aí desse período até 2040 a.C., nós temos o chamado Antigo Império, que é o primeiro período da história política do Antigo Egito. O que ocorre nesse período de destaque? A construção das pirâmides de Gizé. O que eram as pirâmides? As pirâmides eram moradia? Não, as pirâmides eram túmulos dos faraós e dos nobres, não é? Então eram lá que eram enterradas as múmias, eram colocados sarcófagos das múmias nessas pirâmides. As pirâmides eram túmulos. E ocorre a descentralização do poder unificado aqui, com duas características desse antigo império. Depois vem o Médio Império, que é o segundo período da história egípcia, que ocorre a reunificação do Egito pelo rei de Tebas. Tebas é uma cidade-estado. Pelos reis de Tebas, é uma cidade-estado do Egito, tá? Então esses reis aqui reunificam o Egito, Aqui ocorre a separação novamente, aqui ocorre a reunificação. E no novo império inicia-se um período de prosperidade para os egípcios. Foi o período mais próspero, mais rico da civilização egípcia. E ele termina com o declínio da sociedade egípcia e domínio dos outros povos, mais ou menos nessa época. Então marca o apogeu dessa civilização e marca o declínio também. Declínio ocorre com a invasão dos outros povos, domínio de outros povos, persas, romanos, hebreus,
certo? Outros povos acabam dominando essa civilização. Então esse é mais ou menos um resumo daquilo que eu coloquei lá no roteiro de história, em detalhes sobre cada um dos períodos da história egípcia, tá? Da história política egípcia, da evolução política do Antigo Egito. Os períodos da história política, né? O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Tá? E muito obrigado pela atenção e até a próxima.